Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor André Araújo. Estou chegando para mais uma aula do nosso canal com o objetivo de trabalhar a formação profissional para treinadores e aspirantes a treinadores de futsal. Nossa aula de hoje eu vou falar um assunto bem legal, é como você pode conseguir enfrentar uma equipe da elite no futsal. Eu consegui isso durante esse ano e estou aqui para contar um pouquinho dessa experiência, algo que muitas pessoas sonham, muitas pessoas buscam e é algo que de repente a gente conseguiu desenvolver ao longo desse ano, durante essa temporada, e eu estou registrando essa experiência aqui através dessa aula. Mas antes de começar a falar dessa partida, entendeu? Memorável que a gente teve durante essa temporada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, faz um comentário, ativa as notificações, segue a gente lá no Facebook, no Instagram, estamos no TikTok também, todos os dias com muito conteúdo, muito material disponível para você que deseja trabalhar profissionalmente como treinador de futsal ou mesmo você que já trabalha na área. Bem, para começar, eu queria relatar para vocês o tema da aula é como conseguir enfrentar uma equipe da elite do futsal. Cara, isso valoriza demais o seu trabalho. Quando você consegue enfrentar uma equipe que tem uma estrutura melhor, que tem um aporte financeiro maior, uma equipe que já é consolidada no cenário, seja dentro da sua cidade, no estado, no Brasil, enfim, uma equipe que conta com atletas aí renomados, você vai ter visibilidade do seu trabalho. Então isso é muito importante, você visualizar oportunidades que fazem com que você mesmo não estando dentro daquele hall de equipes, mesmo que você não participe muitas vezes ou não tenha oportunidade de estar participando dessas competições, das principais competições, você mesmo assim pode conseguir jogar e enfrentar essas equipes e foi isso que eu fiz, eu consegui, planejei muitas coisas e acabou dando certo, que a gente conseguiu tudo isso que eu acabei de falar aqui através de um jogo, tá? Foi só um jogo, claro que a gente vai continuar trabalhando para que em 2023 a gente tenha vários jogos importantes, entendeu? Contra muitas equipes que estão aí na vitrine do futsal estadual, do futsal brasileiro, enfim. E isso traz muita visibilidade, traz muita valorização para o trabalho do treinador e para todos que estão envolvidos no projeto de futsal. Cara, eu queria começar assim, antes de falar sobre o jogo, eu vou comentar tudo que a gente fez antes. Então, no início do ano, a gente não tinha nenhuma expectativa de retomar as competições. Para quem não sabe, eu estou em São Paulo, no interior de São Paulo, então a gente ainda estava sujeito ao Plano São Paulo e as restrições eram muitas devido à variante Ômicron do Covid. Ainda estamos vivenciando uma pandemia, então temos todos os cuidados ainda e realmente algumas restrições aí para estar exercendo, tá? Treinos, jogos, viagens, enfim, toda aquela rotina que a gente tinha antes da pandemia, que provavelmente a gente não vai ter mais, porque muitas coisas mudaram. Só que uma determinada situação que eu vou falar daqui a pouco me chamou a atenção para que esse retorno fosse antecipado. Eu pensava em voltar às competições oficiais apenas em 2023, passar mais um ano treinando, planejando, estudando como foi 2020 e 2021. E assim, é importante destacar que durante a pandemia, apesar de não estar treinando, a gente não estar competindo, os atletas estarem todos aí, praticamente aqueles que não estavam em outras competições, em outras cidades, em outras equipes, estavam parados. Eu praticamente trabalhei todos os dias focando em estudar, em planejar. A estrutura que a gente tem hoje, graças ao trabalho de outras pessoas também que fazem parte da nossa equipe em outras áreas, é uma estrutura muito melhor do que a gente tinha antes da pandemia. Então, tudo isso proporcionou que a gente voltasse com um novo olhar em relação
ao futsal, algo que a gente tinha praticamente descartado, que eram competições oficiais em função de restrições por causa do tamanho da quadra, a gente não tem mais. Então hoje nós temos, a equipe que eu trabalho tem uma quadra que é aprovada pelas principais entidades aí que promovem as competições do futsal no Brasil. Tínhamos problemas com o transporte e aí os dirigentes fizeram um planejamento muito legal, porque eles perceberam que durante a pandemia não seria viabilizado nenhuma competição, a gente não estaria jogando e, portanto, aqueles recursos que seriam gastos para viagens, para, de repente, custos com competições, eles acabaram aí investindo em outras coisas dentro do município e uma dessas coisas foi o transporte, tá? Eu já falei aqui da questão do transporte ser muito importante para qualquer projeto esportivo. Então, esses dois pontos praticamente assim mudam o patamar que a gente estava, tá? Porque dá muita tranquilidade para que a gente tenha condições de oferecer para os atletas tanto a questão do treinamento e dos jogos, tá? Uma quadra onde você pode de repente visualizar todos os aspectos do jogo aí e onde todas as equipes grandes da elite estão acostumadas a jogarem. A gente hoje pode desenvolver situações de treino nas mesmas quadras que a gente vai enfrentar esses adversários, como foi o nosso enfrentamento, que eu vou contar para vocês. E a questão do transporte também, você garantir aí o mínimo de qualidade e de segurança para os atletas na hora das viagens. E aí o que pesou para o retorno além disso? Uma das competições que não eram realizadas há muito tempo na nossa região, na região de Campinas, voltou a ser realizada, tá? A EPTV, uma competição muito tradicional em várias regiões do estado, mas que não tínhamos aqui, e isso fez com que eu antecipasse o retorno. Era um time apenas por município, tá? E a nossa equipe seria naturalmente a representante oficial aqui do município de Santa Bárbara, e por isso eu acabei optando. Não foram todos os municípios que aderiram nesse momento, nós tivemos a participação aí, uma região com mais de 50 cidades, tivemos a participação de 19, é um número considerado expressivo já, por se tratar de um momento muito delicado, onde muitas equipes não estavam jogando, como eu já disse, haviam muitas restrições, então essas equipes aí acabaram saindo na frente em relação a tá organizando mesmo, tá retornando. Não tínhamos objetivo e maiores pretensões, de repente, dentro da competição, porque é uma competição difícil. Naturalmente, em condições normais, já é uma competição muito difícil. Imagina você vindo de uma pandemia, vindo do zero, começar tudo praticamente de novo. Então, para a gente participar dessa competição já foi uma vitória, e da maneira como foi também, a gente ficou muito satisfeito com esse retorno. Cara, e aí, dito isso, eu vou contar para você aqui. Me veio a ideia de contar essa para os treinadores, tá? Eu acho que isso pode ao público aí que acompanha o futsal, mas não vive disso, ou não trabalha com isso, pode parecer uma coisa natural, uma coisa normal, mas para quem vive o futsal sabe o quanto é difícil você, de repente, transcender um projeto, transcender um sonho, você planejar alguma coisa e no momento que você vai executar aquilo, sair do jeito como você planejou. Então eu acho que essa história passa muito por isso, porque eu fiquei muito tempo planejando e simplesmente quando começou o processo, que eu comecei a montar a equipe, de repente os jogos começaram a acontecer, tudo foi caminhando para que a gente conseguisse chegar nesse jogo. Talvez tenha sido o jogo mais importante da temporada. Nós não vencemos, acabamos sendo eliminados nessa competição, mas para a gente chegar até ali, esse momento, sair do nada, como eu disse, e você chegar a jogar e estar no estágio de estar disputando uma vaga em uma competição contra uma equipe que praticamente já tem uma estrutura profissional, isso foi muito gratificante e valorizou muito o meu trabalho.
e se você de repente trabalhar em função disso também para tentar transcender aquilo, porque muita gente fica ali, você sonha, planeja, mas na hora de executar, de colocar a mão na massa ali, você acaba não querendo fazer, ou de repente algumas coisas acabam fazendo você recuar e você sabendo dessas situações que podem acontecer, realmente você acaba se prevenindo e superando tudo isso. E aí a gente tem, pô, a gente está vivendo a Copa do Mundo, tá? O Brasil ganhou hoje da Suíça 1-0 e eu tenho acompanhado, tá? Na medida do possível, quando eu não estou no futsal, porque a gente não parou, tá? A gente continua, como vocês vão poder acompanhar. Cara, mas a gente tem duas situações dentro disso, de você transcender aí um sonho, de você sair de um ponto A para um ponto B muito melhor, muito acima de onde você estava. E tudo isso passa por muito trabalho, muita dedicação. Uma história do Enzo, tá? Enzo Fernandes, que fez o gol da Argentina e que depois contaram que ele tinha posters do Messi na casa dele, escreveu uma carta para o Messi para ele não deixar a seleção e passado alguns anos ele realmente convive com o Messi, se tornou um companheiro, então realmente isso é transcender, é você de repente realizar um sonho e é você mostrar para todo mundo ali que você realmente queria muito aquilo e que você trabalhou para aquilo. E a outra situação é uma situação muito legal que envolve o treinador. Teve uma entrevista do técnico da Holanda, do Luis van Gaal, onde simplesmente o repórter ele disse que ele estava muito feliz de estar ali, ele não queria fazer nenhuma pergunta e simplesmente dizer que ele sempre foi muito fã do Van Gaal e isso emocionou todo mundo ali. O Van Gaal depois da coletiva saiu para dar um abraço no repórter e foi um momento profissional ali onde mostrou tanto o lado do repórter como o lado de humildade do treinador, de repente valorizar ali aquele momento. Ele até comentou que realmente ele ouvia muito pouco, porque o treinador está muito acostumado com críticas e bombardeios por parte da imprensa, mas ali foi um momento de gratidão, um momento de elogio e da parte dos dois também é você transcender aquilo que você sonha, aquilo que você imagina, aquilo que você quer para o futuro e aí você precisa ter um processo e passar por várias coisas. Então eu vou contar rapidamente, tá? Algumas situações que levaram. Falei no começo aqui a questão da pandemia, ela, de certa forma, a pandemia foi muito ruim, mas algumas coisas acabaram aí vindo para melhorar. Então, a pandemia fez com que a gente não competisse. Como a gente não competiu, a gente pôde economizar e essa economia foi revertida em alguns benefícios para o município. Um desses benefícios foi o transporte. A quadra, a gente já tinha a quadra, mas ela, assim que foi inaugurada, a gente teve que parar com tudo. Mas a gente também pôde utilizar nesse ano essa nova quadra. Então, eu digo assim, que é uma estrutura nova que praticamente impulsionou para que eu retomasse os trabalhos com a equipe principal, competindo. Tá? É preciso deixar bem claro isso, a gente não voltou apenas para treinar, para participar de campeonatos, não, a gente voltou para competir com um projeto visando profissionalizar, a gente está no meio desse projeto, tá? Então é bem provável que vocês, em um curto espaço de tempo, aí, ouçam novidades em relação ao meu trabalho enquanto treinador, mas tudo isso começou lá atrás, tá? Durante a pandemia, onde eu fui buscar estudar outros projetos, conhecer a estrutura de outras equipes, entender o futsal nessa questão de espetáculo, de projeto profissional, porque naquele momento em que a gente teve que parar e de repente a pandemia veio para de repente transformar tudo que a gente tinha até então, eu visualizei que o esporte seria muito afetado e que dificilmente a gente voltaria a ter condições de trabalhar em uma estrutura amadora. Felizmente, tá, as pessoas que trabalham comigo têm entendido dessa maneira também, têm compreendido a necessidade de você profissionalizar cada vez mais em função de você garantir simplesmente as condições de higiene e de saúde que são fundamentais nesse momento onde a gente tem aí
tá com a vacinação, uma melhora do quadro, mas a gente não tem ainda o fim da pandemia decretado pela Organização Mundial da Saúde. Então, fica muito difícil você, sem uma estrutura profissional, tomando todos os cuidados e com todo investimento. As equipes que retornaram para competir em alto nível, retornaram dentro dessa questão de um ambiente profissional. As competições para que a gente foi no início, elas exigiram todo um protocolo aí de jogos, protocolos para viagem, até para a inscrição dos atletas, a gente teve que seguir um protocolo. Então isso foi algo que de repente exigiu uma estrutura diferente. Essa estrutura ela vem para ficar e permanecer. E isso passa também por uma mudança na gestão. Tá? Isso foi outra coisa que me motivou, não só uma mudança de mentalidade, mas uma mudança nas pessoas também ligadas ao meu trabalho. Então, antes da pandemia, eu tinha, de repente, algumas pessoas envolvidas no meu trabalho, e depois da pandemia houve uma mudança, e eu acredito que essa mudança tenha sido para melhor, independente das características profissionais das pessoas que trabalhavam comigo antes, mas hoje eu tenho, de repente, pessoas que possuem mais a cara daquilo que eu estou estudando, daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu acredito. São pessoas que têm apoiado as ideias que eu tenho tentado implantar. Algumas foram implantadas com muito sucesso já, e então passa pela gestão também. E aí você já tem 2 pontos fundamentais para que você consiga enfrentar uma equipe da elite. Você precisa primeiro lutar por uma mudança na estrutura que você tem, porque fica muito difícil se você sem estrutura, se você já não tem o mesmo investimento e as mesmas condições profissionais daquele clube que você deseja enfrentar. Se você não tem uma estrutura que oferece o mínimo possível, e aqui eu estou falando de uma estrutura muito boa, que muitos clubes, inclusive clubes de futebol profissional, não possuem, a gente tem aqui, fica muito difícil. Tá? E o segundo ponto para você se atentar é a questão da gestão. Não dá para fazer nada. Hoje a luta minha e o desafio que eu vou ter nesse final de temporada agora é para terminar o ano tentando, de repente, recrutar pessoas. Tá? E aí eu não pensei ainda como que eu vou fazer, e de repente tô estudando também, mas de repente montar pessoas na área técnica. Por quê? A questão das pessoas envolvidas na gestão, os dirigentes, a gente já tem, e esses dirigentes estão dando conta, estão apoiando e fazem muita diferença para que a equipe tenha aí alcançado, se não conquistamos títulos, tá, expressivos, mas aí a equipe voltou ao cenário competitivo, e isso é muito importante para quem não estava jogando e vinha aí de repente apenas acompanhando, tá, nos últimos anos, devido principalmente à pandemia. É muito importante que a gente tenha retomado isso. Cara, a partir do momento que a gente decidiu retomar, tá, o próximo passo foi rapidamente formar um elenco. Então, você tem que sempre estar em contato com os atletas, tem que ter aí uma lista de jogadores que estão sempre perto e que você está sempre acompanhando e está no seu radar, porque você precisa, no momento que você assume um compromisso, você tem que ter ali a galera e o elenco para de repente fazer parte daquilo. Tá? Eu acho que é muito importante que você valorize também a participação dos atletas, que você, sem eles não é possível chegar a lugar nenhum. Tudo isso que eu fiz esse ano foi graças aos jogadores que de repente se sacrificaram. Os jogadores, eles ainda não transcenderam para um projeto profissional. Então, se eu estou lutando, batalhando e correndo atrás para a equipe volte a jogar, para que a estrutura melhore, para que a gente tenha uma gestão profissional, os atletas ainda nessa temporada foram realmente porque gostam, porque tem muita paixão, porque tem amor, e muitos deles defendem o município desde as categorias de base. Então a galera que eu recrutei foi uma galera de muita confiança, uma galera também que tem muita disciplina e que gosta muito do futsal. Isso fez muita diferença. A gente tem uma maneira de montar o elenco onde a gente analisa várias situações, não só dentro de quadra, mas
mas fora de quadra também, para ter toda a certeza que aquele cara vai cumprir com os compromissos e também vai representar bem a equipe quando ele tiver, por exemplo, em situações aí longe, por exemplo, daqui, em situações, por exemplo, que a gente precisa enfrentar torcida adversária, ou de repente em situações de muita adversidade, é muito importante que você escolha muito bem o elenco. E aí a gente teve as preparações para esse jogo. E foi uma sequência, tá? Primeiro, a competição da TV, ela veio aí e deu muito trabalho em relação à preparação. Nós tivemos uma competição interna aqui dentro do município antes, que serviu de preparação e de laboratório para que eu tivesse o elenco durante as competições aí do campeonato da TV. E na sequência veio essa competição onde a gente teve a oportunidade de enfrentar uma equipe da Elite, tá? Essa equipe é o Pulo do Gato, uma equipe tradicional de Campinas, joga a Liga Paulista, é uma das equipes fundadoras da Liga Paulista, multicampeã dos Jogos Regionais e que representava Campinas nos Jogos Regionais. O jogo ele foi um jogo válido pelas quartas de final, então isso também valorizou muito, porque a gente não foi simplesmente um jogo onde o sorteio ali inicial proporcionou que a gente jogasse. Não, a gente teve que passar pela primeira fase, onde a gente teve 3 adversários, e aí sim a gente foi enfrentar essa equipe em um jogo válido pelas quartas de final. Não passamos por eles, eles acabaram passando depois pela semifinal e chegando à decisão. Eles não ganharam, foi São João da Boa Vista, acabou sagrando-se campeão dos Jogos Regionais, uma surpresa, mas nos abertos eles fizeram uma campanha também, onde chegaram na final, conquistaram a medalha de prata e merecidamente estão aí na elite do campeonato, fizeram uma ótima campanha na Liga Paulista e aí realmente vale muito você estar enfrentando uma equipe dessa, porque no momento que você enfrenta uma equipe dessa, você tem, como eu disse, a visibilidade das redes sociais, você tem as pessoas que acompanham o futsal, sabem o quanto é difícil você, de repente, chegar para enfrentar uma equipe dessa. E no momento que você planeja, olha só, a gente tinha um planejamento de retornar, quer dizer, a gente conseguiu ascender aí entre as 8 melhores equipes da região, isso já é algo significativo. As 8 melhores equipes marcam ponto para a cidade, então a gente entrou num hall de equipes que pontuam e a gente consegue ter um norte de muito claro, porque uma coisa é você olhar, assistir, outra coisa é você jogar contra e você sentir na pele o que é enfrentar uma equipe da elite do futsal. A gente tem um norte para 2023. Então, realmente, a gente viu uma intensidade de jogo muito alta, uma organização estrutural também muito legal. A gente viu a questão uma organização técnica, tá? de pessoas envolvidas ali no momento do jogo para auxiliarem o treinador. E tudo aquilo a gente, de repente, se não dá para fazer tudo, mas algumas coisas é bem provável que a gente consiga trazer para o nosso projeto. Então esse jogo não é apenas você ir lutar por um resultado, ganhar, perder ou empatar. Realmente vale muito a pena você estar passando por experiências como essa, para que você aprenda, para que você tenha lições ali. E eu digo que existem jogos que valem mais do que um curso. Então, quando você chega para um jogo desse, o resultado é o que menos importa. Se você analisar, tiver tranquilidade para fazer uma análise como eu fiz, para de repente colocar as coisas depois no papel, analisar os pontos positivos, os pontos negativos, você vai crescer e vai crescer muito. Vai crescer muito. E só para vocês terem uma ideia, os Jogos Regionais, que foi a competição que nós enfrentamos essa equipe, ele tem um novo formato. Então hoje você precisa aí ter o elenco para aquela competição durante aí vários meses, tá? Entre 2 e 3 meses. E tem um limite de inscrições, então antes tinha também, mas era muito mais fácil porque você em uma semana você jogava essa competição
e aí aqueles que você escrevia era o suficiente. Agora não, você tem uma lista que você, nesses 3 meses, você precisa estar jogando dentro daquela lista. O que aconteceu? Muito difícil de você ter reforços e ter jogadores contratados apenas para essa competição, como era muito comum em outros anos. Em anos anteriores a gente não tem essa prática de praticamente contratar jogadores. Pontualmente a gente acaba trazendo alguns para suprirem carências pontuais da equipe, mas não era uma prática comum. Então isso fez com que também o nosso trabalho aqui ficasse mais valorizado. Eu acredito que se isso se mantiver para os próximos anos, a gente tem muitas chances de evoluir nessa competição com um grupo de jogadores formados nas categorias de base, de jovens da cidade, de atletas dos projetos que a gente tem internos. Isso é algo que eu gostei, que foi muito bom. E também uma questão que é importante de comentar aqui com vocês. Cara, os jogos regionais é uma guerra, tá? É uma guerra, realmente é algo que de repente você tem, mesmo nesse novo formato, você tem 3 jogos em 3 dias para sair para outra fase. As equipes hoje, entendeu? Elas brigam pela sede do evento. Eu percebi isso, que muita gente quer ser sede porque se você é sede você não viaja, e a nossa região houve aí um acordo, não sei como foi feito esse acordo, também não vem ao caso aqui, mas onde as equipes elas decidiram que todos viajariam e que não haveria alojamento. Isso foi um acordo, e aí quem se propôs a sediar levou vantagem, sim, porque realmente é muito complicado você ter que jogar fora de casa. Mas voltando para a questão competitiva, para a questão da colocação, você chegar entre os 8, você já está sabendo o que você tem para o próximo ano. Você já se colocou ali entre os melhores, então você precisa de alguns ajustes, precisa melhorar sim a estrutura, precisa continuar trabalhando. Eu acredito que no estágio que a gente está chegando no final desse ano, o trabalho para o ano que vem é um trabalho não de formação, de começo, de retomada, mas sim de continuidade. Tá? E aí essa continuidade vai dizer, entendeu? O que a gente vai fazer, onde a gente vai chegar, depende de muitas coisas. Nesse final de ano eu pretendo estar trabalhando muito, novamente, em termos de planejamento. A equipe tem uma competição ainda para jogar, a gente está no playoff da Liga Campineira. E o mais interessante, cara, é que quando a gente chegou para esse jogo, algo que eu queria pontuar para vocês aqui, quando a gente chegou para fazer esse jogo, a gente tinha já a garantia de um calendário do segundo semestre. Então, olha só, a classificação nossa na primeira fase trouxe uma valorização a ponto das pessoas acreditarem, confiarem que realmente o trabalho poderia seguir em frente. Foi um trabalho bem feito, foi um trabalho... viram todo o sacrifício que foi colocado para a equipe voltar a jogar, tá? E o sacrifício não meu, mas dos atletas, do pessoal da gestão, dos funcionários que atuam aí de repente na linha de frente. Então tudo isso foi muito valorizado, e eu acredito que a gente termine esse ano muito forte. Esse jogo foi um marco, foi algo muito legal, apesar de a gente não ter saído com a vitória. Nós perdemos, fomos com um time totalmente desestruturado também, com muitos desfalques. A data acabou coincidindo com vários eventos que nós tínhamos naquele dia. Outra coisa complicada também nesse novo formato, porque as datas vêm com... Eles fazem assim, vão jogando, vão sorteando, vão marcando as datas, então você tem muito pouco tempo para se planejar, e quando você não está num ambiente profissional, com os atletas que vivem exclusivamente daquilo, fica muito difícil. A gente acabou sofrendo com isso, mas o jogo em si aconteceu, e a valorização
do nosso trabalho veio independente do resultado. Cara, é isso. Vim aqui para contar para vocês como que eu consegui jogar contra uma equipe da elite do futsal, saindo praticamente do nada. Depois desse jogo, como eu falei, a gente foi eliminado dos jogos regionais, mas já tinha entrado na Copa Campinas, uma competição muito tradicional que eu gosto muito também. Vou vir aqui falar para vocês sobre a Copa Campinas. Estamos nos playoffs, temos um jogo quarta-feira. E a sequência do meu trabalho nesse final de ano eu vou me dedicar para essa competição, tá? Para a gente tentar aí chegar o mais longe possível, quem sabe até a final e brigar para ser campeão, por que não? É uma competição que tem uma fase de classificação muito difícil, assim como os jogos regionais. Tá? Os jogos regionais, como eu disse, a fase de classificação é uma guerra e depois você tem jogos mais qualificados, jogos mais técnicos, onde você pode de repente ter às vezes até mais tranquilidade do que a primeira fase. E os playoffs da liga são, na verdade, também jogos muito mais interessantes, tá? E de qualidade técnica muito melhores do que muitas vezes são os jogos da fase de classificação. Então acredito que a partir do momento que você classifica é outro campeonato e aí você começa a vislumbrar a real possibilidade de você chegar longe nessa competição. E o outro trabalho que eu pretendo desenvolver nesse final de ano, já tenho feito, são trabalhos de planejamento, de organização e de estrutura para 2023. A gente tem um projeto para tentar, de repente, acender aí todo esse trabalho que foi feito na categoria adulto para um projeto profissional em 2023. Então eu vou estar me dedicando a isso, vou estar me reunindo com parceiros, com patrocinadores, com pessoas importantes que também desejam esse mesmo sonho, essa mesma rota aí para o futsal de Santa Bárbara. Espero que vocês tenham gostado e que vocês se programem, que vocês também tenham sonhos, que vocês se organizem e que vocês consigam, com muito trabalho, com muita dedicação, jogarem contra as melhores equipes. Isso vai valorizar muito o trabalho de vocês no futsal. É isso aí, valeu, obrigado, até a próxima aula.